nós tivemos uma eleição diferente, lamentavelmente, uma eleição que foi pautada pelas chamadas fake news, muita mentira que circulou, especialmente pelas redes sociais, a suspeita de utilização de recursos de Caixa 2 pelo candidato Jair Bolsonaro para impulsionar e fomentar essas notícias falsas, né? Talvez uma das mais citadas nas redes sociais, o kit gay do candidato Fernando Haddad. Eu cheguei, deputado Rogério, postar nas minhas páginas no Facebook, que se alguém tivesse um exemplar do kit gay do Fernando Haddad, para mandar para mim que eu estava pagando R$100 por exemplar, sabe? Não chegou, não. Então, não conheço um pai que tenha recebido, um professor que tenha recebido, e fizeram a distorção do debate, que o então ministro Fernando Haddad falava de um material para enfrentar a homofobia nas escolas, e essa homofobia agora que volta com muita força, com atos de violência por todo o país, a distorção da proposta feita então pelo Ministério para que a gente enfrentasse a violência nas escolas derivado desse tipo de preconceito. Bem, então essa campanha teve essa singularidade, né? Que infelizmente, ainda que houvesse o esforço do debate das ideias e das propostas, é a primeira vez também que numa eleição presidencial não ocorre um debate em segundo turno, e eles diziam o seguinte, mas o Lula também não foi o debate lá em 2006, não foi no primeiro turno, e tomou bomba, não ganhou no primeiro turno, teve que ir no segundo turno. Então o PT nunca se ausentou nos debates em segundo turno na história das eleições. E 75% da população brasileira, segundo o jornal, o Datafolha, da Folha de São Paulo, queria ouvir o debate entre os candidatos, que aquele seria o momento dos diz que me diz serem desfeitos, né? E as pessoas terem a coragem de poder enfrentar olho no olho as verdades e as afirmações que haviam sido feitas na zona de conforto das redes sociais. É claro que reconhecemos o resultado das eleições, reconhecemos a vitória do candidato Jair Bolsonaro. O próprio candidato Fernando Haddad deu-lhe os parabéns pela vitória, desejou sucesso, porque, na verdade, você não pode torcer para dar errado, né? Sabe, William, que você der errado para o Bolsonaro, quer dizer que deu errado para o Brasil. E a gente nunca foi do quanto pior, melhor. Espero que dê certo. Mas, para dar certo, surpreenda-se, para dar certo, ele vai ter que deixar de fazer e dizer que não vai fazer boa parte daquilo que disse que faria. Era um negócio curioso que os eleitores do Bolsonaro tentavam convencer a gente que, se ele fosse eleito, ele não faria o que estava dizendo que faria. Mas alguns sinais que já começam a ser dados ainda no processo da transição são preocupantes. Vejo que nesse processo da transição, o candidato eleito já faz um esforço para que Michel Temer coloque em votação, por exemplo, a reforma da Previdência. Um modelo de reforma de Previdência que ele vai atingir os mais pobres e os assalariados, os professores, vai atingir os produtores rurais, e tira dessa reforma, vamos chamar as categorias que têm a chamada muita força institucional. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos à Assembleia, sou o deputado Cristiano Silveira. Vocês são de qual escola? Paulo Freire, que maravilha. Tá vendo, Rogério? Ainda tem esperança, né? Alunos da escola Paulo Freire, grande educador Paulo Freire no nosso país. As ideias de Paulo Freire também estão um pouco sob ameaça, mas nós vamos lutar para que os ideais, os princípios, as ideias de Paulo Freire sejam garantidos e preservados como um grande educador. Bem-vindos, viu, gente? Bem-vindas, crianças. Que vocês possam daí nos dar esperança do futuro melhor para o nosso Brasil. Mas aí, retomando aqui o meu raciocínio, que eu falo sobre a reforma da Previdência, essa agenda que foi refutada pela sociedade, que mandou um recado forte para o Congresso, a ponto do próprio Temer recuar, ela agora volta a pedido de Paulo Guedes, que será o futuro ministro da Fazenda de Michel Temer, e que vai colocar na conta do trabalhador, novamente, um pseudo-rombo da Previdência. O que eu chamo de pseudo-rombo? Deputado, mas não tem que ajustar as contas? Tem, mas nós poderíamos começar a ajustar as contas combatendo a sonegação, combatendo as isenções que foram dadas para alguns setores que não contribuem, não colaboram com a Previdência. Tem que se levar em consideração o resultado da CPI no Senado, do qual o senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores, participou, que apontou um rombo de mais de 460 bilhões de sonegação da Previdência. O trabalhador recolhe, mas o empregador não paga a sua cota à parte. Então, nunca que a conta vai fechar enquanto somente os trabalhadores tiverem que pagar pelo déficit previdenciário da Seguridade Social. Então, os trabalhadores têm que ficar atentos a isso.
porque volta e volta com força essa discussão da reforma da Previdência, antes mesmo do candidato tomar posse, com a conivência de Michel Temer. E sempre foi a mesma coisa, viu, gente? Sempre foi a mesma coisa. Vamos lembrar que o presidente eleito foi ator no golpe contra Dilma e o seu partido, o PSL, foi o partido mais leal nas votações das medidas de Michel Temer. E, inclusive, cogita-se aproveitar alguns nomes e membros que compõem o governo Temer. Não se enganem. Quando diz que não vai ter o toma lá da cá, é mentira, porque para formar a maioria, como já começa a fazer essa movimentação, vai ter que fazer concessões. É uma grande bobagem, versão nova de uma velha história. Não se engane.